Eu acho que a gente pode já compor a mesa da tarde para dar início aos trabalhos. Então, Eduardo. E eu queria convidar aqui Laís de Figueiredo Lopes, que é assessora especial na Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele fez mestrado e graduação aqui na PUC, membro honorária do NEATS, e assim que ela não estiver mais em cargos e funções públicas, em breve contamos com você aqui para estimular ainda mais essas pautas na academia, como você vem fazendo com muita competência no governo federal. Obrigada, Laís. Vou passar a palavra já para você. Boa tarde, né? Não almoçou? Bom, gente, queria agradecer o convite formulado e para mim é sempre uma honra estar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu estudei e onde tenho um apreço grande pelas histórias, pelos anos de ensino e formação e troca que tive aqui e que continuo tendo a oportunidade de ter, ainda que não mais vinculada diretamente à universidade. Então, queria fazer esse agradecimento inicial. O pedido aqui hoje é que eu trouxesse uma reflexão sobre o tema da sustentabilidade das organizações da sociedade civil, do lugar onde hoje eu estou. Há 4 anos, em 2011, eu fui para o governo federal, na Secretaria-Geral da Presidência da República, trabalhar a agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E nessa agenda de compromissos do Estado com as organizações da sociedade civil, se construiu de forma participativa, com bastante escuta e diálogo, uma série de diagnósticos e propostas para melhorar o cenário, o ambiente onde estão inseridas as organizações e as suas relações de parceria com o Estado. Então, para fazer essa reflexão com vocês, eu trouxe aqui o balanço do último ciclo de gestão, que nos aponta desafios para esses próximos passos, né, que, em relação à sustentabilidade, ainda precisam ser mais amadurecidos e mais conversados do que os outros temas que a gente já trabalhou de forma mais aprofundada. Esse PowerPoint pode ser copiado, como todos os materiais da Secretaria-Geral da Presidência, e eles também estão disponíveis num link que chama participa.br/OSC, participa.br/OSC, que é um repositório de toda a agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, a ideia desse trabalho todo é sempre buscar valorizar as organizações, dar mais segurança jurídica para o processo, ter mais transparência na aplicação dos recursos e mais efetividade nos processos de parceria. Quem trouxe esse desafio para o governo federal foi a própria sociedade civil, que se reuniu numa plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil e demandou do governo federal um espaço de diálogo para que se trabalhasse diagnósticos e propostas em relação a esse ambiente das organizações. Então, o grupo foi criado em 2011, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência, com vários ministérios que também integraram a sua composição, somados às organizações da sociedade civil representativas de âmbito nacional que compuseram esse espaço de construção. No final, esse grupo de trabalho interministerial apresentou nas suas soluções uma organização do trabalho que é baseada em eixos temáticos. O eixo da contratualização, essa relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, que envolve recursos públicos e que envolve todo o processo que gerou a Lei 13.019 de 2014, que a gente pode conversar sobre ela depois. O eixo da sustentabilidade, e aqui é onde eu queria me ater mais pela necessidade aqui do evento da gente discutir também
não só oportunidades, como obstáculos referentes à sustentabilidade das organizações da sociedade civil, e o eixo da certificação, onde a gente busca trabalhar a desburocratização, a simplificação dos processos de outorgas de títulos, até mesmo questionando a que servem os títulos para que a gente possa estabelecer funções lógicas na inteligência do sistema. Por exemplo, hoje se questiona muito a manutenção do título de utilidade pública federal. Talvez ele teve sua função em 1900 e na década de 30, mas hoje ele já não traz mais as mesmas características do que ele trazia antes. Ele se refere a lógicas e ele traz critérios que são mais antiquados, e num processo de modernização da legislação referente às organizações da sociedade civil, essa é uma das questões que está colocada no cenário. É óbvio que o título ainda tem benefícios e a extensão, a outorga desses benefícios a outro sistema é importante antes de que ele seja revogado, mas ele também faz parte da nossa agenda. E tem uma outra dimensão, porque só mudar a lei, só mudar as normas, não vai modificar o cenário das organizações da sociedade civil, porque a gente também está falando de uma cultura, a gente também está falando do resgate da confiança pública da sociedade nas suas próprias organizações. Então, a gente trabalha uma agenda de conhecimentos, que desenvolve uma série de estudos e pesquisas, que trabalha a dimensão da comunicação e também a dimensão da formação e da capacitação, para que esses diálogos empoderem as pessoas com mais conhecimentos, para que a gente possa melhorar o ambiente. Nesse trabalho todo, o que a gente teve de avanços na dimensão normativa no último ciclo? Alguns aperfeiçoamentos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Decreto 8244 de 2014, que reconhece e autoriza expressamente a possibilidade de pagamento da equipe de trabalho dentro do processo de convênios nos repasses de recursos públicos. A Lei 13.019 de 2014, que é a nova Lei de Fomento de Colaboração, que também reconhece a possibilidade de pagamentos, mas na verdade faz muito mais do que isso, porque substitui o processo de convênios e traz um sistema próprio, um regime jurídico próprio para a relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, afastando definitivamente a Lei 8666 dessa relação e, ao mesmo tempo, também afastando a legislação específica referente à descentralização de recursos entre órgãos públicos, consolidando, e essa é a grande oportunidade da Lei 13.019, o campo próprio das parcerias com as organizações da sociedade civil. Dentro desse processo também, a gente teve a medida provisória 658 de 2014, que prorrogou a entrada em vigor da lei. O vacatio legis da Lei 13.019 era muito curto, era de 90 dias, e ele coincidiu com o período eleitoral, porque a lei foi aprovada em julho, publicada no Diário Oficial de 1º de agosto, e a entrada em vigor seria no final de outubro. Esse prazo foi prorrogado para 360 dias, já tinham sido decorridos 90 mais 270, a gente teria agora o dia 27 de julho como a data de entrada em vigor. Esse prazo foi novamente prorrogado, agora pela medida provisória 684, e ele entrará em vigor, a nova lei entrará em vigor no dia 23 de janeiro de 2016, porque 180 dias se somam aos dias que já foram decorridos. O prazo final de transição do vacatio legis, então, será de 540 dias. Um prazo bastante razoável para que todas as administrações públicas, né, todos os governos, tanto do âmbito federal, estados e municípios, além das próprias organizações, possam se adaptar e também trabalhar nas suas regulamentações e implementações. É o momento que estamos exatamente agora. Na linha da sustentabilidade, então, a gente fez um diálogo específico sobre sustentabilidade e organizou o trabalho em 6 temas. E a partir desses temas se buscou desenhar melhor quais eram os problemas e quais poderiam ser as soluções para esses temas.
Um deles, que é o que se sobressaiu e foi um dos mais fortes apontamentos desse trabalho, e que hoje é um dos quais a gente se debruça, é a ideia do simples social. É a ideia de ter um sistema tributário diferenciado, organizado de uma forma mais simplificada para as organizações da sociedade civil, nos moldes do que hoje é o Simples Nacional, que também já existe, abarcando as micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Então, essa é uma das propostas e das ideias, e que gerou uma chamada pública de um estudo dentro de um projeto do Ministério da Justiça, que chama Pensando o Direito, no qual foi selecionada a Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Essa pesquisa foi realizada, ela já gerou um relatório, está disponível na internet, e ao mesmo tempo que essa pesquisa foi realizada, também dentro do âmbito de um projeto de cooperação internacional com o PNUD, foi também feito uma seleção pública, no qual foi selecionado o Eduardo Sazzi, que aqui está presente, e que elaborou também uma proposta já redacional de um projeto de lei para o Simples Social. Esses documentos todos estão sendo trabalhados junto aos órgãos de governo, e esse também é um dos temas que se aposta na questão da sustentabilidade. Não só do ponto de vista de oportunidades de geração de recursos, de uma perspectiva mais econômica, mas também numa perspectiva de simplificação, de desburocratização, de apoio à facilitação da gestão das organizações da sociedade civil, é onde se encontra essa proposta. Sustentabilidade como um todo não é só do ponto de vista econômico, a gente está falando também da sustentabilidade do ponto de vista político. Quem faz a captação de recursos, a mobilização de recursos, precisa gerar mais do que transparência, precisa que a transparência e os seus processos gerem confiança. E essa confiança não vem só da gestão, essa confiança vem da coerência das ações, das pautas trabalhadas, dos projetos que são desenvolvidos, da legitimidade da organização junto à comunidade, do quanto que essa organização tem realmente inserção dentro das suas comunidades. É isso que vai gerar o seu trabalho de confiança junto aos públicos específicos. As organizações podem receber recursos privados, podem receber recursos públicos e podem gerar receitas próprias, podem sim fazer prestação de serviços, comercialização de mercadorias, mas toda a geração de receita das organizações serve a sua existência para uma missão maior, que não é simplesmente a geração de receita. E isso precisa ter lugar dentro do processo estratégico da organização, para que ela entenda que ela, sim, precisa passar por um processo organizacional de busca de melhoria dos recursos, mas que isso não é simplesmente a única das demandas e das facetas, tendo em vista que a sustentabilidade gerada pela organização, ela advém de um processo bem maior do que só o processo de gestão. E por isso trago também essa dimensão da sustentabilidade política, né? Nessa agenda de sustentabilidade, a gente tem, além concretamente da ideia do Simples Social, a ideia do projeto de lei que hoje foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. Esse projeto de lei, ele, na verdade, é um substitutivo a um projeto de lei existente, o projeto de lei de número 4643, de 2012. Ele inicialmente trata da ideia dos fundos patrimoniais, da ideia de que se crie um tipo societário de fundos patrimoniais para que esse recurso perene, cuidado, possa gerar receitas para as organizações da sociedade civil para o exercício das suas atividades. Ele, inicialmente, na sua proposta, só tinha a previsão de ser para universidades públicas. E, no substitutivo do deputado Paulo Teixeira, foi estendido não só para universidades públicas, mas para universidades privadas e para as organizações da sociedade civil. Além disso, ele busca resolver uma parte também desse diagnóstico de que, na linha da sustentabilidade política, uma das grandes alternativas de
mobilização de recursos é a doação de indivíduos, é a captação de recursos junto à própria comunidade. E aí a gente tem incentivos fiscais hoje no Brasil, de projetos temáticos na área de criança e adolescente, na área de idoso, esporte e cultura, por exemplo, que podem ser feitas doações, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. Mas existe um outro incentivo fiscal que é livre, não precisa necessariamente ter um projeto apresentado ao Ministério, que é baseado no título de OCIP ou no título de utilidade pública. Esse incentivo, desde 1995, ele está fechado para a pessoa física, ou seja, o doador autorizado pela lei para que tenha dedução fiscal só pode ser, no caso deste incentivo específico, a pessoa jurídica. E aí um dos diagnósticos é abrir esse incentivo para a pessoa física, cada vez mais permitindo essa mobilização que pode independer do incentivo fiscal, mas que se espera que se estimule por meio desse mecanismo para que cada vez mais a gente tenha doações de indivíduos que sustentem não só as ideias, mas a própria organização. E a terceira vertente desse substitutivo do deputado Paulo Teixeira é justamente a revogação da utilidade pública, que a gente conversou aqui anteriormente, por entender que é um título obsoleto, que ele foi honorário durante muito tempo, mas que hoje a ideia de autonomia das organizações, a ideia de simplificar a vida da gestão das organizações, precisa passar por melhorar o sistema de titulações, o sistema de outorgas do próprio Estado. Nesse sentido, então, esses trabalhos, eles estão em andamento, eles fazem parte dessa agenda maior do marco regulatório, sem prejuízo de que, enfim, outros temas, outros pactos, outras conversas, outros diálogos possam ser feitos. No âmbito do encontro de sustentabilidade, financiamento que a gente fez específico sobre o tema, o Simples Social, então, foi o que mais se sobressaiu, mas também a gente falou sobre incentivos fiscais, sobre cultura de doação. Teve uma conversa muito boa também sobre economia solidária, empreendedorismo social, fundos públicos. E a partir de todos os diagnósticos elaborados é que se estabelecem as prioridades em termos de estratégias de onde se quer atuar. Então, tem coisas que a própria sociedade está mais amadurecida do que se deve fazer. E tem coisas que a sociedade precisa conversar mais para poder fazer os seus próprios pactos, para que essa luta não seja a luta de poucos e seja a luta de muitos. Então, esse é o momento que estamos do ponto de vista do nosso trabalho, na Secretaria-Geral da Presidência, em relação ao tema. Na linha da capacitação, da pesquisa e da disseminação de conhecimentos, também foram feitas várias ações. E entre elas, eu queria destacar, além da pesquisa do Pensando Direito, a pesquisa que foi realizada junto com a Fundação Getúlio Vargas, que gerou o mapa das organizações da sociedade civil. Essa pesquisa, ela trabalhou tanto informações sobre o SICOMV, que é o Sistema de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria do Governo Federal, quanto também trabalhou a junção de várias bases de dados públicos numa plataforma georreferenciada de organizações da sociedade civil. Isso é uma ideia também que demonstra a diversidade das organizações da sociedade civil e como que elas conseguem se articular em diferentes pautas, trabalhando não só com um único tema, mas com a transversalidade de diversas políticas. Então, dentro do mapa, a gente tem a base da RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais, que é a base onde a gente tem os dados primários das próprias organizações. Tem a base do SICOMV, do Sistema de Convênios e Contratos de Repasse.
a base do Cadastro Nacional de Entidades Sociais, que tem o título de OCIP, de Utilidade Pública, a base do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, do CNEA, que é do Ministério do Meio Ambiente, Cadastro Nacional de Entidades Organizadoras, que é do Ministério das Cidades, que são as entidades de moradia, que trabalham com Minha Casa Minha Vida Entidades, entre outras bases. Só para citar para vocês o que foi essa experiência que também nos ajuda no conhecimento do universo sobre as organizações da sociedade civil. Esse mapa ele tem como resultado da pesquisa uma forma estática. Então, os dados deles são os dados de quando foram carregados. Mas eles estão sendo trabalhados para virar dinâmico. Justamente nesse momento, a gestão hoje está a cargo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que está fazendo a automatização dessas bases, para que a gente possa ter uma grande plataforma de transparência e que sirva também como um lugar repositório das informações que vão ser geradas a partir de então, também no processo de parcerias. Hoje, o Siconv, por mais questões que ele ainda tenha de aperfeiçoamento em relação ao seu uso, ele tem ganhos institucionais muito importantes, especialmente porque ele reúne dados que antes estavam dispersos dentro dos ministérios e ele hoje nos gera uma inteligência de transparência e de reflexão sobre o sistema que é bem importante. Os mesmos dados a gente não tem nos entes subnacionais. Os governos dos estados e os governos municipais não têm a mesma organização de dados e a gente tem uma dificuldade de cruzamento desses dados. Então, a ideia é justamente poder fazer uma rotina de recebimento de dados para que no futuro essa plataforma nos gere cada vez mais informações estratégicas para todas as reflexões que são necessárias em relação ao campo. Mas hoje já, vocês podem checar depois se quiserem, tem vários infográficos e tem várias informações sobre esse tipo de relação que lá já está colocado. Como próximos desafios, então, a gente entende que em todas as vertentes há coisas ainda a fazer e há coisas ainda a avançar. No caso da frente da contratualização dessa relação de parcerias, não só o trabalho da regulamentação, que tem sido feito de forma participativa. Esse ano foram feitas 2 consultas públicas, uma no ano passado com o texto da lei e outra esse ano em cima do texto do decreto. É uma atividade bem importante, porque a regulamentação federal ela também dialoga com a regulamentação dos estados e municípios. Não foram muitos estados e municípios que fizeram o mesmo processo de consulta pública, mas o município de São Paulo fez um processo de consulta pública do seu decreto. E, enfim, é um registro importante a ser feito. A gente tem também o desafio do ferramental, da caixa de ferramentas para essa lei funcionar, que é a minuta do edital, a minuta do termo, as minutas dos planos de trabalho, enfim, tudo que vai ter que ser feito para a implementação da nova lei. Além de toda a adaptação no sistema, de todos os processos de formação. No âmbito da sustentabilidade, então, o nosso maior propósito, o nosso maior esforço é em diálogo com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que é quem gere hoje os trâmites, os termos, a pactuação do Simples Nacional, trabalhar a ideia do Simples Social, além de continuar a discussão sobre o projeto de lei que está hoje dentro do Legislativo, 4643, que trata dos fundos patrimoniais, do incentivo fiscal de pessoa física e da revogação da utilidade pública, sem prejuízo de outras ações que a gente possa conversar. Mas a gente entende que essa agenda ela também é relevante porque ela, de novo, pode gerar oportunidades e pode ajudar em retirar obstáculos das organizações da sociedade civil. Na linha da certificação, a gente trabalha os processos das regras de concessão de todos os títulos no âmbito federal, mas especialmente no caso do SEBAS, por exemplo, foi feito o trabalho no seu aperfeiçoamento, não só em relação aos trâmites, critérios, mas especialmente a Secretaria-Geral incidiu no reconhecimento do pagamento de pessoas, no reconhecimento do pagamento de dirigentes.
Essa é uma das nossas teses que a gente busca organizar em toda a legislação. É um tema antigo, achar que as organizações não podem remunerar as pessoas que trabalham nelas. Então, isso vem sido paulatinamente resolvido em diversas legislações. Isso foi feito em 2013, também na lei que outorga o título e no decreto que regulamenta da mesma forma. Na utilidade pública, então, a ideia é trabalhar os benefícios que estão atrelados, notadamente o incentivo fiscal, o sorteio filantrópico, rifa, etc., que é no mesmo bojo, as mercadorias apreendidas na internet, a possibilidade de uso de linha telefônica pela Anatel, 0800. Para tudo isso precisa ter utilidade pública federal. Então, não dá para retirar o título do ordenamento sem resolver as coisas que estão conectadas a ele. Além de pensar na ideia que está colocada de qual é a plataforma de transparência também que a gente vai utilizar para substituir títulos. Essa é uma reflexão a se pensar. É o Cadastro Nacional de Entidades Sociais, que dentro do Ministério da Justiça hoje já reúne 20 mil organizações. O mapa já o referenciou 303 mil organizações. Então, não são todas as organizações que se submetem, que querem solicitar o sistema de qualificação dos títulos, mas em algum lugar a gente tem que ter, não necessariamente na linha de cadastro, mas especialmente na linha de transparência, as informações sobre as organizações da sociedade civil, daquelas que queiram acessar sistemas públicos, porque as organizações têm também as suas autonomias, a sua autonomia, mas à medida em que a gente tem esse comando, seja pela Lei de Acesso à Informação, seja pela Lei 13.019, que é a Lei de Fomento e Colaboração, por diversas outras, a ideia de que, ao acessar recursos públicos, as organizações precisam publicizar uma série de informações. Não é diferente também a lógica em relação a benefícios fiscais. E por isso que a ideia do mapa pode ser também uma alternativa que se soma à ideia do Cadastro Nacional de Entidades Sociais, que é hoje, nos existentes, o mais relevante, o que mais organizações reúnem. Ele está inserido na estratégia do mapa, como mais um das bases de dados primárias, nessa articulação de todas, o que dá 303 mil organizações. E no mais, a gente tem trabalhado dentro do próprio governo em fortalecer institucionalmente a agenda, promovendo diálogos de articulação federativa, trabalhando uma verdadeira comunidade de trocas para que a gente possa ter pontos focais nos diversos espaços que nos ajudem nesse engajamento e mobilização em relação ao tema. Não necessariamente só a implementação da lei, mas com a implementação da lei, essa rede tem se somado, se fortalecido, e conectado também com experiências internacionais. Por isso também nossa presença aqui nesse evento que é de discussão nacional, mas fruto de uma pesquisa comparada de 6 países que busca olhar para a sua legislação de maneira a conhecer os processos do país vizinho para seus aprimoramentos e os seus alertas também. Né? Dentro do nosso diálogo com o IBGE, a gente também está discutindo uma nova edição da FASFIL para o ano que vem, que é a pesquisa traz bastante referência sobre dados do universo das organizações da sociedade civil. FASFIL chama Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos. Foi um dos nossos esforços iniciais de publicar a nova versão da FASFIL, saiu em 2012 com dados de 2010 e a próxima deve vir no ano que vem. Tem uma agenda que tangencia tudo isso, que em algum momento a gente vai precisar enfrentar todos com mais força, que é a agenda da taxonomia. Afinal de contas, a gente está tratando de organizações da sociedade civil em geral, que são aquelas privadas, sem fins lucrativos, autônomas, voluntárias, que se autogerem, não estão dentro do aparelho do Estado, enfim, com diversos elementos que as caracterizam, mas quando a gente quer separar o porte das organizações, a gente tem uma dificuldade entre entender as organizações
Uma organização grande, relevante, pode ter poucos funcionários. Então, o número de funcionários não é o único critério para caracterizar o porte das organizações. As receitas também, para identificar a relevância, não pode ser o único critério, porque a gente tem diferenças em relação aos recursos públicos, em relação aos recursos privados. Enfim, tem um debate para ser feito também em relação às áreas de atuação. Tá? Isso nos ajuda, por exemplo, a gente está trabalhando isso agora na ideia do Simples, que a gente não tem essa diferenciação como existe no âmbito empresarial. Separa as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte. Então, emprestar todos os critérios do público não é o que se quer no tema das parcerias, não se quer transformar as organizações em órgãos públicos. Tampouco, no tema da sustentabilidade, não se quer transformar as organizações em empresas. Tá? Então, a gente tem que conhecer e dialogar com os conceitos do campo empresarial, sem simplesmente trazer diretamente e não fazer a adjetivação das características, das peculiaridades que são típicas da sociedade civil. Enfim, no final, então, acho que uma outra coisa que é relevante destacar aqui de próximo desafio é que para essa rede funcionar, e especialmente aqui na PUC, que a gente tem o Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, e em outras universidades também, a gente precisa aperfeiçoar também os lugares onde as organizações podem recorrer. Né? Toda a faculdade de Direito tem a obrigação de ter um escritório, modelo, um núcleo de práticas jurídicas. Esses núcleos normalmente trabalham com áreas tradicionais do direito, com áreas criminais, especialmente família, né? Muito caso de pensão alimentícia, de divórcio, de guarda de filho, que são altamente relevantes e podem atender a população e ajudar os estudantes a fazerem estágios nessas áreas. Mas o nosso desafio de inserção dentro da sociedade, dentro da academia e dentro da população em geral, também pode ser inserido nessa linha. Que a gente tenha, dentro dos escritórios modelos, dentro de outros espaços de extensão universitária, lugares de trabalho com estudantes, com professores e com a população voltados para o campo da sociedade civil. Então, a gente está tentando, por meio de um recurso do Ministério da Educação, do MEC, estimular que universidades apresentem projetos como pontos de gestão Miroski, ajudando na formação e na assessoria jurídica, contábil, de gestão, para as organizações da sociedade civil poderem se adaptar, poderem atuar corretamente, induzindo ao acerto e não ao erro, em relação aos ditames do que está lá colocado. A comunicação pública também é um ator nesse processo todo de disputa de narrativa, de conhecimentos e de vocalização, de amplificação dos processos. E a Lei 13.019 traz a ideia de que a comunicação pública deve veicular campanhas publicitárias e programações desenvolvidas no âmbito das parcerias. Então, isso também é uma estratégia a ser pensada que pode ajudar a dar mais luz e mais visibilidade, até no âmbito de busca de mais sustentabilidade. Por fim, no âmbito da participação social, da manutenção do diálogo ativo, a lei traz a ideia do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que Minas intitulou de CONFOCO, o Conselho de Fomento e Colaboração. Então, esse espaço paritário entre governo e sociedade civil tem essa missão de fortalecer, de divulgar boas práticas, de refletir sobre o processo de implementação, de monitoramento, do que precisa ser aperfeiçoado. Isso pode ser feito no âmbito dos estados e municípios. Sempre vai depender da vontade política dos espaços e da mobilização da sociedade civil. Então, a previsão legal autoriza para que esse espaço seja criado, o que pode ser um grande auxílio para os debates nessa área. E tudo isso, ao final, tem uma função que está dita na própria diretriz, na própria ementa da Lei 13.019. A Lei 13.019 coloca que a lei define diretrizes para uma política de fomento e colaboração.
Então, todo esse trabalho busca, por meio das suas ações, construir essa ideia de que as organizações têm um valor para a nossa democracia, são atores importantes, lutam por pautas, fazem críticas e desenvolvem um papel que é fundamental para que a gente tenha um Estado mais arejado, para que a gente tenha uma sociedade mais consciente dos seus direitos. Então, eu me coloco à disposição aqui para os debates e para todas as reflexões que sejam necessárias. Obrigada. Obrigada, Laís, pela, enfim, completa exposição, que destaca também essa atuação na área da sustentabilidade, que foi, enfim, que a gente te pediu para abordar aqui. Então, eu vou passar a palavra para a nossa próxima palestrante, a professora aqui da Casa da PUC e desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Consuelo Yoshida. Enquanto ela coloca a breve apresentação que eu preparei, queria agradecer, principalmente o convite me foi feito via Érica Bechara, que está ali, mas efetivamente depois eu recebi. É interessante aqui, né, as coisas. Eu há tempos via o seu trabalho, né, depois a Érica, minha colega de Direito Ambiental, vai trabalhar como sócia do Eduardo Sassi. Falei, gente, como a vida é interessante, né? E se adaptou muito bem, viu? Então eu fico brincando para ela que ela mudou de lado, né? Agora... Antes era uma ongueira, né? E agora o capitalismo chegou um pouco mais perto dela, né? Só um pouquinho. Mas é muito salutar esse trabalho, eu gosto muito de participar desse tipo de atividade. E vejo aqui o meu colega do NEAS, lembra que também participamos, né, juntos de atividades aqui. Fico contente de saber que esses estudos todos estão prosperando, né, e galgando, porque precisamos, e eu digo isso, gente, profissionalizar o terceiro setor. Eu acho que até o Eduardo pediu para ver assim, as perspectivas, né, e eu tentei ver um pouquinho do que aconteceu e o que motivou o judiciário, né, a ter tanto preconceito contra esses processos que chegam com questionamentos sobre imunidades acerca dos mais variados tributos, né, vindo de fundações, vindo de ONGs, vindo de organizações sociais de um modo geral. Tem seus motivos. E eu acho que precisamos melhorar. Então, tudo que está acontecendo é positivo. Eu acabei de sair de um outro evento no tribunal, né, onde eles mostraram a importância de ter uma ação judicial para acordar todo mundo, criar um fato político e as coisas começarem a acontecer. Porque fica um estado de letargia, onde ninguém faz nada e as coisas continuam como estão. Para melhorar e para transformar mesmo um determinado setor que começou de uma forma muito incipiente, muito na base do voluntário, sem muita preocupação com essa profissionalização, acabou atrapalhando, né? Então, eu que sou da área ambiental, a gente pode dizer, e a professora Érica é aqui testemunha, né, a quantidade de doações que foram feitas na Eco 92, a decepção, né, dos doadores, principalmente da Alemanha, quando verificaram que muito pouco resultou de frutos das doações feitas. E tão pouco escrituração, né, do que é que se fez com a verba doada. Então, eu participo e me afastei agora, né, do conselho do IDES, onde até as santas casas agora estão recebendo uma nova feição, né? O IDES tem agora um trabalho enorme com as santas casas para, olha só, para que elas voltem a ter credibilidade, que é algo mais filantrópico que Santa Casa e perder e cair no descrédito por conta da má gestão dos recursos. E aí, secam as doações. Quem é que quer
doar. Então, essas dificuldades todas que a gente está vendo das Santas Casas, o IDS está tentando reverter, mostrando como gerir de forma eficiente e trazer a população da cidade para não só fiscalizar, mas também voltar a acreditar e fazer as doações. Então, é um trabalho importantíssimo de resgate das Santas Casas. Vocês vejam só a dificuldade, o descrédito que caiu até as filantrópicas, que são as Santas Casas. Eu dou o exemplo mais nítido, né? Então, a minha fala vai ser mostrando um pouco o que se faz fora do judiciário e como isso não repercute no judiciário. Se já tem todo o trabalho que a gente está percebendo aqui, principalmente pela exposição que me precedeu, né? Quanta coisa está sendo feita para, através de marcos legais, e agora é dia 30 ou 31 que seria o marco legal um ano? Dia 27. 27? Janeiro de 2016. Olha, não. A edição da lei, que é agora, né? Dia 30 de julho. Isso. A edição da lei, não a vacatio legis, né? Que foi prorrogada, né? Por mais 6 meses. Mas eu acho isso tudo muito positivo. Só que o judiciário talvez não perceba toda essa evolução que está sendo feita e talvez até motivada pelas decisões mais drásticas dos tribunais. Então, uma coisa ajuda a outra, né? Nós estávamos discutindo isso lá agora. Se não fosse um processo judicial que tomasse as rédeas e determinasse de forma incisiva providências, não haveria portarias interministeriais que saíram no dia da audiência pública, quer dizer, eles fizeram tudo para poder sair no dia da audiência pública, porque eles tinham que mostrar que iam cumprir, né? E isso é para pedir um registro de um agrotóxico para uso emergencial nas hidrelétricas por conta de um predador que não é de um invasor, que é o tal do mexilhão dourado, que não tem predador no Brasil, trazido pelas águas de lastro, né? Então, não tinha normativo que permitisse a utilização, por exemplo, do dicloro ou de um outro princípio ativo. Mas, olha, há tempo, sabe, desde quando encerrou-se a primeira fase, 2002, quanto que esse mexilhão dourado não progrediu até 2014, quando retomamos via judicial para poder obrigar todo mundo que tinha que ter feito alguma coisa e não fez, fazer. Então, tem um lado positivo e um lado negativo do judiciário estar tendo uma posição muito desfavorável às ONGs de modo geral, ou principalmente a questão das importações ou da utilização para as finalidades sociais. Então, eu até achei muito interessante esse trabalho que já foi mencionado, pensando o direito, né? E aí, então, a dificuldade que a gente tem ainda hoje, e eu vi que trabalharam bastante, então, o que está acontecendo fora? É pegar todos estes órgãos que já existem, onde já existe um cadastro prévio, para dar maior segurança até para o judiciário. Quem que já está inscrita, cadastrada e já é efetivamente, né, uma entidade do terceiro setor. O judiciário tinha essa dificuldade com a Receita Federal. Na medida em que ela tem um acesso direto a bancos da Receita, muita coisa deixou de ser questionada e objeto de desconfiança. Então, eu acho fundamental cadastros atualizados e que haja já um pente fino, né, inclusive com a situação tributária dessas entidades todas que estão lá cadastradas, porque aí, onde a gente vai buscar esses dados? Nós ficamos buscando dados fora para saber, é uma pilantrópica ou não é uma pilantrópica? Olha a dificuldade nossa de ficar buscando na internet, na Google, fazendo pesquisa, porque se ela já tem práticas reiteradas, né, de desvio, ela vai ser tratada com muito mais rigor e provavelmente será indeferida o pleito de imunidade, certo? Então, é uma dificuldade muito grande. Então, esse cadastro eu vi como algo muito favorável. O judiciário poderá ter acesso e deverá ter acesso, mas com minudência, inclusive com a regularidade fiscal. A regularidade fiscal vai ser difícil de ser conseguida por muitas entidades. E eu digo sinceramente, às vezes por ignorância, não fazem
as obrigações tributárias principais nem acessórias. Então, por isso que eu digo profissionalização. É diferente quem faz parte, né, como que chamou aqui? Aqui foi... Como que chama sem ser a Bong? O GIF. Totalmente diferente. Eu fui num evento da Abong, aí ela falou, doutora, a senhora está achando que a senhora está num evento como é que chama? Do GIF. Nós estamos num evento da Abong, doutora. Aí eu até brinco com a Érica, eu falo, Érica, vocês devem advogar só para membros, né, associados do GIF. Olha, fizemos um evento no tribunal onde chamamos a Receita Federal para tentar ajudar como fazer para tratar diferenciadamente. Então, outra coisa, taxonomia. Excelente, porque a gente então sabe como dosar o rigor dessas exigências. Não é? Então, é muita coisa que precisa ser aperfeiçoada e transmitida para o judiciário. Sabe? Então, teve uma única auditora fiscal que tinha pena das pequenininhas e tentava ajudar sem autuar, era a única. O resto trata de forma retilínea, não quer saber se é grande, pequena, se tem estrutura, se não tem estrutura, se está sobrevivendo às custas de quê. Não, então, acho importantíssimo tudo isso que vai ser fornecido de dados confiáveis, não é? Para que o judiciário confie, porque agora é ele que está fazendo essa pesquisa, imagina? Buscando através de N fontes se a ONG é confiável ou não, se tem ou não certidão regular ou não. Né? Então, é uma série de questões, e por conta disso, então, baseando neste estudo, né, que é o volume 53, né, da Pensando o Direito, eu vi, já vai ajudar muito, se for organização cadastrada no SEMPRE, né? E olha só como foi feita uma classificação ampliada, baseada, né, nesse, como é que fala? COPNI, não sei, ampliado. COPNI ampliado. Pode passar? Eu não sei se o judiciário vai aceitar, mas eu estou mostrando a tendência diferente, quer dizer, enquanto fora as coisas estão avançando, tentando ampliar, o judiciário ainda fica naquela visão do filantrópico. Gente, a gente vai ver os outros requisitos, né? Basta não ter distribuição de lucro. Isso é difícil para o judiciário aceitar. Então, é aquela ideia do filantrópico mesmo. Teria que ser filantrópica a entidade para poder, com segurança, receber a imunidade. Né? Então, eu me lembro quando as OCIPs tiveram a disciplina, a preocupação já, né, com tudo isso. Então, olha só. Esse é o rol, né, de critérios que seria dessa COPNI ampliada, né, entidades privadas, ou seja, não pode fazer parte do aparelho estatal, né, sem fins lucrativos. Bom, então aí a gente já vai discutir o que o judiciário vem, às vezes, com essa visão muito miúda, né, de que tem que ser filantrópica e não apenas que não distribuam lucros, né, e que não tenham como a razão primeira de existência a geração de lucros. Então, eu trouxe até aqui uma decisão de um colega que é muito cioso, ele foi membro do Ministério Público, como ele é totalmente contrário agora aos pedidos do Albert Einstein, porque ele diz que não tem mais nada sem fins lucrativos. Então, assim, é uma dificuldade muito grande agora, porque é examinado caso a caso. Não existe mais uma decisão como era antes, baseada só no contrato social, nos objetivos sociais, na finalidade institucional. Não é mais assim. Institucionalizadas. Então, legalmente, já pensou quanta coisa a gente já queimaria de etapa no judiciário, a gente não ficasse levantando tudo isso? Né? Auto-administradas ou, pelo menos, auto-administráveis, que teria essa capacidade. Né? Voluntárias. E ele já até descreve o que é. Possam ser constituídas livremente, né, por qualquer grupo de pessoas, e a atividade da associação ou fundação é livremente decidida pelos seus sócios. Então, por isso que esse cadastro já vai tirar condomínios e outras situações, né, muito interessantes que não se encaixaria nesse conceito aí ampliado, né,
de Köppen. Por favor, pode passar.